Sim, galera, nós temos hoje aqui o monstro sagrado Google Pixel 7 Pro para mostrar para vocês. Hoje, um dos smartphones mais top que existe aí no mercado, tá? Com certeza absoluta, quem está assistindo o vídeo aí gostaria de ter um aparelho desse. Infelizmente não é um aparelho muito fácil de se conseguir no Brasil, né? Muito menos barato, né? O Google Pixel 7 Pro nessa versão de 12 GB de RAM e 256 GB de RAM que a gente está testando aqui hoje, pode chegar a custar aí em torno de 8 mil e poucos reais no Brasil, cara. Realmente um valor bem alto. Bom, mas vocês que acompanham o canal sabem que eu estou morando aqui na Espanha e eu envio aparelhos para o Brasil, tá? Então se você quiser adquirir um Pixel, chama a gente lá no privado do Instagram, porque ele pode sair aí em torno de 3 mil e poucos reais mais barato do que você comprar no Brasil, tá? Então chama lá que a gente pode enviar um Google Pixel para você com preço muito melhor, tá bom? E antes de continuar pro vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal aí se você não for inscrito, é muito importante. E vamos lá que eu vou falar bastante coisa para vocês aqui, o que eu acho sobre esse aparelho. Fazia bastante tempo que eu não testava um Pixel, tá, galera? Desde o Pixel 3 XL, que eu não usava nenhum Pixel. E eu percebi muita evolução aqui, cara. Esse aparelho tá muito legal. Em primeiro lugar aqui, né, uma das coisas que eu mais gostei no Pixel, né, é o design, cara. Por que que eu gostei do design? Porque é original. O Google tem o seu próprio design aqui no aparelho, né, não tá copiando marca nenhuma, né? Claro, é um smartphone, né? O Google não inventou a roda, não é uma coisa de outro planeta. Mas pelo menos, cara, quando você tá aqui com o aparelho, você sente que você tem algo diferente dos outros, né? Um conceito diferente de smartphone aqui em questão de design, tá? Ele tem essa barra que atravessa de um lado ao outro aqui, né? Da parte traseira do aparelho, que também é o módulo de câmera dele. Então, isso faz parte do chassi do aparelho, né? Vocês podem ver que ele vem aqui da lateral toda e junta e vai até o outro lado e junta aqui. Então, é uma peça inteira, né? A parte do chassi com um módulo de câmera. É bem legal, tá? Todo de metal, um aparelho com acabamento de fato muito premium, tá? Nós temos aqui no Pixel 7 Pro. Como eu falei, o acabamento é todo em metal, né? Então, vocês podem ver aqui passagens de sinal, né? Por plástico injetado em volta do aparelho todo, né? Bem normal para aparelhos com o corpo todo de metal, assim igual a ele. Nós temos aqui a gaveta de chip, que é para apenas um chip. E se você quiser ter um segundo chip nesse aparelho, você tem que utilizar eSIM, beleza? O chip virtual você tem que usar para poder ter um segundo chip nesse aparelho. Está se tornando bem padrão isso, cada dia que passa aí as empresas estão diminuindo essa questão aí. Vai chegar um dia aí que provavelmente você não vai ter mais nem entrada de chip, tá, galera? Isso já começou até nos iPhones americanos, né? Na versão americana dos iPhones já não tem mais a entrada para chip e provavelmente os próximos modelos aí vão começar a aderir isso também. Então aqui nós temos entrada para um chip só e vai mais um eSIM se você quiser aí ter dois chips, tá? Essa gaveta, tá, não tem entrada para cartão de memória, tá? Ela é apenas um chip mesmo. Bom, já que a gente está falando do chip, já vale a pena destacar aqui para vocês que o Google Pixel 7 Pro não funciona 5G no Brasil, tá? Tem algum bloqueio do Google em relação aí ao uso de 5G no Brasil, que eu sinceramente não sei explicar o porquê, né? Então tenha em mente que se você comprar um Google Pixel 7 Pro, né, você não vai poder utilizar o 5G aí no Brasil, a não ser que você faça um root, né, e libere aí através do Magisk o funcionamento, né, da rede 5G no Brasil, tá? Do contrário, não vai ser possível porque o Google bloqueia, né, o funcionamento de 5G aí em países onde ele não é vendido oficialmente, né, em operadoras que trabalham no país onde ele não é vendido oficialmente. Então, se você botar um chip aí de uma operadora brasileira, realmente não vai funcionar. Para mim não é um grande problema, sendo muito sincero para vocês, porque aqui mesmo no meu dia a dia, aqui na Espanha, cara, eu utilizo pouquíssimo 5G, porque assim, tem, claro, 5G, mas ele ainda falha muito, ainda sai muito, né? Não fica aquela coisa estável sempre no 5G. E mesmo nos momentos onde está no 5G, né, a latência ainda não tá aquela Coca-Cola toda que a gente imaginou que ia estar, né? Porque a latência, né, o ping, né, da conexão era o que seria o fato mais inovador, né, do 5G. Então, assim, não ainda faz muita diferença para mim, sendo bem sincero, a velocidade do 4G, o ping do 4G tá uma diferença muito pouca, né? Então, realmente, tá, não me faz muita diferença, não vou mentir para vocês. Na parte da frente aqui nós temos uma tela OLED WQHD de 6.7 polegadas com um ótimo aproveitamento frontal aqui, como vocês podem ver, ó.
Tela cara, as bordinhas bem pequenininhas. É uma tela excelente, tá, galera? Muito, muito boa mesmo, com cores excelentes, ângulo de visão incrível, olha só. Você pode usar debaixo do sol aí, sem problema nenhum, na luz mais forte do sol, que você vai conseguir enxergar sem problemas. Muito contraste, umas cores muito, muito fortes, né? Cores bem vibrantes, bem características de telas OLED, AMOLED, né? Temos taxa de atualização de 120 Hz, que a gente pode modificar aqui, né? Se a gente quiser, ativar ou não. E modificar também a resolução para WQHD, né? Plus. Ou então utilizar em Full HD. Geralmente eu utilizo em Full HD porque eu sinceramente consigo perceber a diferença entre Quad HD e Full HD, porém não é uma diferença muito significativa que me faça pensar, vou gastar essa bateria à toa aqui. Existe a resolução, é possível você usar, mas não sei, para mim não é tão necessário, tá numa tela de um smartphone. Em tablets sim, mas em smartphone não, então eu deixo aqui em Full HD Plus mesmo. Fluidez absurda, né? A gente consegue perceber a fluidez do sistema do Google, que é extremamente fluido, tá? Bom, tá aqui um detalhe, né, que o Google Pixel, né, o Google copiou aqui do iPhone, ou pelo menos deixa da mesma forma que é no iPhone, e eu odeio isso aqui, cara. É o desbloqueio facial, tá? Claro, o desbloqueio facial aqui não é 3D, como no iPhone, tá? Mas você tem um problema aqui que quando ele identifica o seu rosto, você precisa ainda assim deslizar na tela para poder ele ir para a tela principal. Não existe uma opção nas configurações aqui, igual eu encontro em outros Androids, de você ir direto para a tela Home, né? Quando ele identificar o seu rosto, ele já é direto para a tela Home, ele não vai, ele fica aqui igual no iPhone, ó, desbloqueado, e você precisa puxar o dedo para ele ir para a tela principal. Isso acaba atrasando um pouco o desbloqueio, né? Eu particularmente não gosto. Ele funciona o levantar para desbloquear, né? Ou seja, você levanta aqui o aparelho e ele já faz a leitura do seu rosto. Mas você precisa fazer esse deslizar para poder ir. Aqui o leitor digital dele muito bom, tá? Vocês podem ver aí. Tá aqui, ele fica aqui com o Always On Display ligado. Um detalhe importante para falar para vocês é que o Always On Display dele quase não consome bateria, então você pode deixar que não vai fazer grandes influências, sinceramente, não consome muita bateria aqui. Então, desbloqueio aqui por digital, funciona muito bem, mais de um dedo aqui, dedão, tudo certinho. Só acho que a posição é um pouco, sei lá, muito acima, né? Eu tô mais acostumado com o leitor aqui nessa parte, não tanto aqui em cima como no Pixel, mas funciona muito bem, sem problema nenhum. Aqui na parte da frente nós temos uma câmera de 10.8 megapixels, com lente f2.2, essa câmera pode gravar em até 4K 60 fps, tá? Você pode fazer a gravação aí até 60 fps, é muita coisa na frontal, com HDR e tudo mais. Você pode selecionar as opções aqui, tá? Então tá aqui, ó. Você também pode ligar um flashzinho que na verdade é a tela, né? Fica uma parte branca para poder brilhar mais. Nós temos aqui as opções, né? Full HD, 4K, 30, 60 e opção de ligar ou desativar o HDR de 10 bits, tá? Há uma opção também aqui de melhoria da fala, tá, galera? Que ele vai cancelar muito o ruído e focar basicamente só na sua voz, caso você esteja fazendo, não sei, talvez um vlog, né? Alguma coisa assim, e precisar que fique mais focado em sua voz e não pegue muito o som ambiente. Isso aqui funciona muito bem, eu testei, tá? E posso te dizer que funciona bem. Fala galera, beleza? Tô gravando aqui com a câmera frontal do Google Pixel 7 Pro 4K 30 fps aí, com a otimização de fala ativado, tá? Porque tá ventando bastante, eu quero ver como é que funciona isso. Tem um HDR muito bom o Pixel, tá? Olha só o céu, perfeitamente exposto. O rosto, talvez um pouco menos exposto do que eu gostaria, mas, claro, tá muito bom mesmo assim. Vamos andar um pouco aqui, balançar um pouco mais para ver a estabilização. Cara, tá ventando bastante. E aí, o que vocês estão achando? Google Pixel 7 Pro. E aqui, sem a otimização de áudio, do áudio não, né? Sem a otimização de voz ativado, tá? Tá ventando da mesma forma que tava ventando agora há pouco, pra gente ver se vai ter alguma diferença. Deixa aí o feedback de vocês em relação ao microfone, tá? Eu já ouvi o áudio do outro gravado com a opção de otimização de voz ativada e realmente ficou muito bom com essa ventania toda. Agora, desativado, eu não sei como é que vai ficar. É tipo uma opção de cancelamento de ruído em que ele foca na sua voz, né? Para que isso saia melhor no vlog.
Há também a opção de você fazer aqui um cropzinho, tá? Para chegar mais próximo, para dar um zoomzinho aqui, beleza? E ainda fazer time-lapse com a câmera frontal, se você estiver utilizando aí num tripé, alguma coisa assim. Essa câmera frontal, galera, bom, ela me parece que ela não tem o foco exato, sabe? É uma coisa meio difícil de explicar, mas se você não deixar o rosto bem longe da câmera, parece que seu rosto fica sem um pouco de nitidez. Parece que não está na distância focal correta, e isso é um probleminha porque essa câmera ela não tem foco automático, tá? São poucos os Androids que tem foco automático, até mesmo os iPhones não tinha, até o 13 Pro, que é o aparelho que eu estou usando para gravar esse vídeo, não tinha câmera frontal com foco. Câmera frontal com foco, geralmente eu sempre vi ali na Huawei, na Samsung, né? Alguns aparelhos da LG, se não me falha a memória, mas não são muitos modelos, né? Que tem essa questão do foco na frontal, um aparelho ali da Vivo ou outro, né? Então não é uma coisa muito comum. Aqui no Pixel eu acho que deveria ser, porque é um aparelho que é muito focado em ter as melhores câmeras, né? O Pixel de fato tem câmeras excelentes, mas essa frontal aqui eu acho que poderia ser um pouquinho melhor. Não é ruim, tá? Não me levem a mal, mas eu acho que para o nível que esse aparelho tem em conjunto geral, essa frontal poderia ser um pouquinho melhor. Poderia ter o foco automático, já resolvi o problema nesse caso aqui, tá? Na parte de foto aqui, vocês podem ver que vocês podem colocar tipo um modo ultra wide, né, nessa câmera. Ela é muito aberta e você vai conseguir enxergar muita coisa nesse ponto 7 aqui de visualização aqui da abertura da câmera, tá? Na câmera traseira nós podemos mudar entre aqui a ultra wide, né, que é de 12 megapixels, tá? Um sensor da Sony. Podemos colocar aqui no sensor principal, que é um sensor principal aí da Samsung GN1 de 50 megapixels, e podemos colocar aqui também no 5x de zoom, que é um sensor Samsung também de 48 megapixels, tá? Para você fazer aí 5x de zoom ótico, tá? Que funciona muito bem o zoom ótico desse aparelho, beleza? E ele pode ir até um máximo de 30x de zoom digital para você fazer suas fotos aí. A ultra wide dele tem foco, tá, galera? Então, quando você colocar aqui muito próximo na imagem, o pixel automaticamente vai mudar para o macro e o macro vai ser na ultra wide, beleza? Uma coisa aqui na gravação de vídeo é que você pode iniciar uma gravação de vídeo sem problema e sair mudando entre as lentes, tá? Bem tranquilo. Eu só percebo que a ultra wide, ela meio que não acompanha a mesma calibração de cores do sensor principal. Quando você muda da ultra wide para o sensor principal, você percebe uma mudança considerável, né, no balanço de branco das duas câmeras, né? Uma fica um pouco mais amarelada, puxando para o tom mais frio, né? É um detalhezinho aqui da câmera para vocês. Mas, cara, no geral, né, as câmeras do Google Pixel são excelentes. Você tem resultados incríveis aqui. A ciência, né, de pós-processamento do Google é impressionante, todo mundo já sabe disso desde gerações passadas do Google Pixel, tá? O app de câmera, no geral, não é aquele app de câmera entupido de funções, né, mas é bem completinho no geral. Não é como você usar um Samsung da vida, por exemplo, com o modo Pro de gravação de vídeo, que eu acho que é uma coisa super importante, mas realmente não tem aqui. E tem um modo cinema, que é para você focar em objetos, né, para fazer tipo um modo retrato de vídeo, né? Você pode fazer aqui no Pixel. Para objetos, de fato, não funcionou muito bem aqui para mim, mas para pessoas, né, geralmente funciona melhor. Ele entende melhor o que é uma pessoa e consegue fazer esse desfoque de fundo legal, tá? E esse modo é gravado em Full HD, tá? É a resolução máxima que você pode usar nesse modo e fica com a estabilização de imagem, tudo certinho, com HDR, tudo direito, tá? E ainda mais o recorte. Fala, galera, gravando aqui agora com a câmera traseira do Pixel 7 Pro. Tem um avião passando aí. Não sei como é que vai estar o ruído dele. Otimização de fala tá ativado. Vou mandar um pouquinho aqui. A estabilização tá fenomenal, tá? Do sensor principal. Rapaz, tá muito boa, cara. Parece que eu tô usando um gimbal de fato, tá? Vou colocar na ultra wide. Sensor principal, 2x de zoom digital, 5x de zoom ótico. A ultra wide está o 5x de zoom ótico. Não sei como é que vai ficar aí. Muito bem, sério mesmo. Eu acho que vai ficar porcaria o áudio aí.
Mas esse é o resultado. A câmera tem excelente qualidade de imagem, tá, galera? Muita qualidade mesmo. Uns 2x digital aqui para fazer um macro e tal. Cara, que estabilização é essa nesse pixel? Olha isso aqui, cara. Tô balançando o braço aqui de boa, tipo, caminhando normal, sem esforço nenhum de estabilizar com o braço. Uma coisa aqui do Google Pixel é que você não precisa de fato tirar uma foto em modo retrato, né? Tanto faz você tirar uma foto em modo retrato ou não, porque no fim das contas você pode adicionar o modo retrato posteriormente na sua galeria aqui. Quer ver? Eu vou pegar uma foto aqui, por exemplo. Essa foto minha aqui, ó. Essa foto minha aqui não foi nem tirada nesse aparelho, ela foi tirada no iPhone, porque é o aparelho que eu estou usando no dia a dia para fazer testes, né, o iPhone 13 Pro. Eu posso simplesmente vir aqui, ele vai fazer uma leitura da imagem, né, e eu posso adicionar o desfoque posteriormente aqui na galeria. Então eu posso adicionar o modo retrato, ó, em qualquer foto da câmera, em qualquer foto sua selfie, seja tirada nesse aparelho, seja em outro aparelho, ela estando aqui no Google Fotos você pode fazer. Então você nem precisa muito usar o modo retrato, porque realmente não precisa. Aqui ele consegue fazer esse modo retrato muito bem, sem ele ter sido nativamente tirado em modo retrato, né? A gente sabe que modo retrato nada mais é do que o sistema fazer a leitura, né, do contorno de você, da pessoa, do rosto, da roupa, e adicionar ali o desfoque de fundo. Você pode utilizar o destaque de cor também aqui, ó, só para você ficar colorido, e o fundo preto e branco, né? Tem muita coisa aqui no aplicativo Google Fotos e que você pode utilizar aqui, tá? Então, por isso que eu falo que não precisa, de fato, tirar uma foto aqui no modo retrato, que você pode fazer posteriormente. O sistema aqui do Google, tá, galera, né? O Android, obviamente, né? Que nós estamos aqui para vocês verem no Android 13, né? No Google Pixel 7 Pro aqui. E o Pixel, ele tem um suporte de atualização de até 5 anos, né, galera? Você tem 5 anos para atualização de segurança e 3 ou 4 versões do Android, meu Deus, agora me pegou. Mas você tem muitos anos de suporte, são 5 anos total de suporte de software, tá, do Google para aparelhos Pixel. Então, nos Androids, os melhores hoje em suporte de software são, obviamente, o Google, né, que é quem fabrica, né, quem desenvolve, na verdade, né, o Android, e a Samsung. A Samsung também é uma marca que dá muito tempo de suporte hoje em dia, né? A Samsung realmente está fazendo um bom trabalho em questão de software. Aqui nós temos um sistema que melhorou muito, o Android está cada vez mais bonito, cara. O Android puro hoje não é a mesma coisa de você utilizar igual era
3, 4 anos atrás, que era um sistema muito engessado, muito feio, né? Era um sistema que realmente não dava muita vontade de usar ele puro. A gente sempre queria as skins de outras marcas, né? Porque o Android puro realmente não chamava muita atenção. Aqui eu sinto que o sistema Android hoje purão, né, igual aqui dos Pixel, se tornou um sistema muito bonito, muito utilizável e cada vez mais personalizável, né? No caso, porque antigamente o Android padrão, o Android puro, não vinha com muita personalização, né? Você não tinha muito esse negócio de mudar cores do sistema, temas, esse tipo de coisa, né? Então, hoje em dia é muito mais personalizável e muito mais bonito, de fato, o Android puro. Sem dúvida nenhuma, melhorou muito essa questão, o layout do Android puro tá muito bonito, cara. Bom, o hardware, né, de processamento e tudo mais desse aparelho, nós temos aqui o Google Tensor 2, né, o processador do Google para esse aparelho, e isso aqui é uma coisa fato, tá, galera? Ele não é daqueles processadores de fazer pontuações altíssimas em benchmark, cara. E aqui realmente a pontuação ficou abaixo ainda do que normalmente fica, né? Se você for olhar aqui no AnTuTu, ele registra uma pontuação média para esse aparelho de cerca de 800 mil pontos. E nos meus testes aqui ele fez apenas 660 mil. Agora, bom, eu fiz esse teste aqui uma vez só, eu vou fazer mais uma vez aqui e vou ver se o resultado vai dar a mesma coisa. Já volto para vocês com outro resultado. Bom, após fazer outro teste aqui, galera, eu percebi o seguinte, ele fez mais pontos, né? Vocês podem ver aqui que subiu de 660 para 730 mil pontos. E eu percebi que no outro teste que eu fiz a temperatura chegou a 43 graus. Aliás, temperatura é uma coisa aqui que tende a subir com grande facilidade, tá, no Pixel. Então é um aparelho realmente um pouco quente e o thermal throttling dele começa bem cedo, né? 43 graus já prejudicou um pouco o desempenho dele aqui no benchmark. Então nesse aqui, ficando abaixo de 40 graus, ele conseguiu uma pontuação superior, tá? Na utilização aqui no dia a dia, né, com ele aqui na versão aqui com 12 GB de RAM, né, ele só tem versões sempre com 12 GB de RAM, nesse caso aqui 12 de RAM e 256 de armazenamento. Cara, o sistema é monstruosamente rápido, tá? Não tenho o que falar do Pixel, é um aparelho muito, muito rápido. Ele é mais rápido do que o iPhone 13 Pro que eu tô usando, sem dúvida nenhuma, cara. É um aparelho simplesmente instantâneo, sabe? Você clicou, abriu, não existe lag para nada na utilização do sistema, então essa pontuação baixa no AnTuTu aqui não reflete de fato a usabilidade do aparelho no dia a dia, tá? Falando em termos gerais aqui, galera, eu posso dizer que esse processador aqui, o Google Tensor 2, no desempenho do dia a dia, para sistema e tudo mais, eu acho que ele tem um desempenho muito similar ao que entrega um Snapdragon 888. Porém, na hora de jogar, eu acho que ele entrega algo um pouco inferior a um Snapdragon 870 por causa da GPU, mas ali, digamos que na casa de um Snapdragon 778G, 778G Plus, mais ou menos por ali. Então, realmente, na parte gráfica, ele fica bem aquém ali de um processador top de linha Snapdragon ou até mesmo um MediaTek, cara. Eu testei nos MediaTeks que eu tenho testado, né, e ele tem saído melhor em desempenho do que o Google Tensor aqui para jogar. Então, de fato, há um problema, né, de desempenho gráfico, que não é que você não vai conseguir jogar os jogos, tá? Você vai conseguir jogar, cara, tudo. Só que você vai ter que baixar um pouco o gráfico, mais ou menos como joga um intermediário premium, tá? Não como joga um top de linha. Então, nessa questão aqui, realmente o Tensor 2 fica devendo. Então, basicamente, o que eu tenho para falar sobre desempenho é isso aqui. Sobre bateria, cara, ele tem 5.000 mAh, né, uma bateria muito grande. E, cara, dura bem. Não vou dizer para vocês que tem uma duração ruim, até porque 5.000 mAh é uma bateria bem grande. O Android, ele tem um sistema de gerenciamento, né, o Android puro, um sistema de gerenciamento de bateria que é adaptável, né? Vou mostrar para vocês aqui. Nessa parte aqui você pode colocar a bateria adaptável, que ele prolonga a duração de bateria com base no uso, né? Ou seja, ele vai, de acordo com a inteligência aqui do sistema, ele vai fazendo aplicativos ficarem hibernando em segundo plano ou funcionando sempre em segundo plano, de acordo com a necessidade, né? De acordo com o quanto você usa cada aplicativo. E aqui, na duração de baterias, falando em tempo de tela, que é o que a gente mais entende, né? Já que é o tempo de fato de uso do aparelho, a gente tem aqui para casa de umas 6 horas e meia de tela. Se você for um cara mais econômico aí, você consegue umas 6 horas e meia de tela. É um tempo de tela muito similar ao que a gente tem com, por exemplo, o Xiaomi 12T Pro, que tem a mesma quantidade de bateria.
né? É um tempo de duração de bateria aqui suficiente para você utilizar aí basicamente quase o dia todo, se não o dia todo aí, quase até o final do dia sem problema. Esperava mais, não vou mentir, mas os aparelhos Android com 5.000 mAh estão durando mais ou menos isso aí mesmo, cara. S22 Ultra, Xiaomi 12T Pro, o Pixel 7 Pro aqui duram mais ou menos isso aí. Eles não têm um bloqueio muito grande, né, do funcionamento de segundo plano. No Android a coisa é mais liberada e os aparelhos têm de fato um multitarefa realzíssimo, cara. Você deixa alguma coisa fazendo no Android aqui em segundo plano, ele vai fazer, vai terminar e não vai parar, né? Por exemplo, no iPhone que eu estou usando aqui, se você deixa um vídeo renderizando em segundo plano, 5 segundos depois o vídeo para de renderizar e trava. Você não consegue, ele para. E aí não tem um multitarefa real igual tem no Android. A bateria do iPhone tem durado mais, mas isso aqui é um fato, tá, galera? O Android, né, tem um funcionamento de segundo plano muito mais real, então dependendo do uso da pessoa pode ser melhor o Android ou o iPhone. Se a pessoa tiver um uso muito básico, o iPhone se sai melhor por durar mais a bateria nessa questão, né? Mas enfim, são usabilidades diferentes aí para cada smartphone, tá? Agora, cara, uma coisa muito legal do Pixel, tá? E que é praticamente exclusividade dele, porque eu não vi funcionar dessa forma em nenhum outro Android que eu usei, é o Instagram aqui, cara. O Instagram no Pixel, ele funciona muito melhor do que nos outros Androids em média, funciona de forma muito fluida aqui, dificilmente você tem um travamento utilizando o Instagram, coisa que eu sofro muito com travamento no Instagram usando Samsung, por exemplo, tá? E ele também funciona, cara, tudo aqui da API de câmera praticamente. Você consegue utilizar a Ultra Wide, tá? No Instagram, você consegue começar a gravar e ir mudando entre as lentes, ó, ele mudou para normal, aí você vai puxando, ele muda para de zoom, tudo aqui dentro do Instagram mesmo, sem você precisar sair, né, do aplicativo e gravar na câmera de fora. Aqui no Instagram você tem HDR, aqui no Instagram você tem estabilização absurda de imagem. Então, para utilização com rede social, cara, eu poderia dizer para você que esse aqui é o melhor Android que tem, beleza? A galera ficou impressionada quando eu fiz uns comparativos com o iPhone 13 Pro e o Pixel, porque o Pixel tava com a estabilização melhor e HDR melhor que o iPhone, cara. Tava assim, parada bizarra mesmo. Então hoje, para utilização em rede social, sem dúvida nenhuma, né, esse aqui é o aparelho. Eu tô usando mais o iPhone agora porque eu tô usando muito o Instagram e eu tava fazendo esse teste para ver se a utilização do Instagram no iPhone realmente era tão superior assim. Mas eu vou dizer para vocês, ela é de fato superior, porque o aparelho é muito estável utilizando o Instagram. Mas o Pixel 7 Pro aqui não faz feio de jeito nenhum. Então, o diferencial do Pixel, né, é ter um sistema muito bem trabalhado pelo próprio Google e que consegue integrar muito bem aqui o funcionamento de tudo, tá, galera? E também tem, sem dúvida, o aparelho mais rápido Android que eu já usei na minha vida, tá? O aparelho realmente é um absurdo de rápido. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi meu vídeo aí sobre o Google Pixel 7 Pro. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Tamo junto, fiquem com Deus aí e até a próxima.